E aí pessoal, eu sou o Celso, tudo bem? Vamos para mais uma aula hoje aí. Eu acho importante, como eu comentei nas primeiras aulas, a pessoa se organizar digitalmente. Então, nesse sentido, eu vou mostrar para você por que eu prefiro ler os meus livros teóricos e práticos da faculdade, né? Ou seja, livros que eu vou construir referências digitalmente falando, tá? Então, quando eu faço uma leitura que é voltada para a faculdade, leio algum livro de história, que é minha área, eu procuro ler ele digitalmente falando, né? Eu pego lá um PDF, eu pego um EPUB, mas geralmente 99% PDF, tá? Por que eu faço isso? Porque aí eu já posso montar um compêndio de citações, quando eu vou lendo o livro que é interessante eu separo, tá? Então eu vou mostrar para vocês hoje como é que eu faço a leitura aí de um livro e como é que eu retiro e extraio citações dele, tá? E como é que eu monto aí meu arquivo de citações para que um dia eu possa buscar, certo? Então, vamos lá. Eu estou aqui com o meu Google Drive aberto já, e eu tenho uma pasta, como eu comentei nas aulas anteriores, né, do meu Google Drive. Eu tenho lá minha pastinha aqui, ó, História. Dentro dessa pasta eu tenho uma série de arquivos. E esses três aqui que são importantes, ó, citações para trabalhos, ideias para livros, TCC, essas coisas. Tá? Se tu estiver fazendo faculdade, não seja humildão ou humildona. Pega lá, cria um arquivo com as ideias, porque no momento que você chegar lá no sexto, sétimo semestre, talvez antes, quarto, quinto, você vai precisar montar um TCC. Então você já vai ter uma série de ideias e pensamentos anotados ali. Por exemplo, essas ideias para escrever livros não são necessariamente um livro, mas ideias para um TCC, ideias para que você possa colocar dentro da tua fundamentação do teu trabalho. Também criei um outro documento com frases sobre história, ou seja, as minhas concepções, o que eu entendi de determinada área polêmica. Então, por exemplo, se eu vou lá estudar, sei lá, marxismo ou liberalismo, enfim, um desses que estão em voga agora com os de direita e de esquerda, eu vou lá e, se é um tema muito controverso, como esses dois, eu tento formular um entendimento dele e tento colocar com as minhas palavras ali uma frase que diga mais ou menos o que aquilo ali é. Por que eu faço isso? Porque eu li um livro um tempo atrás do Mortimer J. Adler, que chama Arte de Ler, e esse livro ele diz que se você não colocar algum conhecimento com as tuas palavras, você não aprendeu, você decorou aquilo ali. Então, quando é um tema controverso, eu tento colocar ali, não sempre, é óbvio, às vezes a gente está lendo alguma coisa corrido, eu só pego o significado e tudo bem, e vamos lá. Pau na mula, a gente não tem tempo. Mas quando eu tenho tempo, eu gosto de colocar alguma coisa ali com as minhas palavras para eu já ter algum cabedal, alguma base para eu poder me estruturar. Então, olha só. Aqui, o mais importante que eu vou falar hoje, então, são essas citações, tá? Hoje, eu tenho apenas um documento com citações. Tá, isso é um problema e é uma coisa boa. Por que é coisa boa? Porque quando eu estou procurando, às vezes, alguma citação que se enquadre dentro de um trabalho, eu posso pesquisar nesse único documento por palavras-chave lá, Idade Média, e aí vai listar em todo esse documento as opções, enfim, onde está citado a palavra Idade Média, por exemplo. E aí eu vou poder indo buscando e ver se aquilo lá se enquadra com o que eu preciso. Então, olha só, eu criei esse arquivo, e aqui eu tenho um sumário. Tá? O primeiro livro que eu li nesse método e técnica foi o livro Apologia da História, o Ofício do Historiador, do Mark Bloch. Mesmo que você não faz história, eu garanto que se você ler esse livro com atenção, você vai se emocionar. É um livro fantástico, o Mark Bloch é um dos grandes historiadores, e aí para você conhecer, enfim. Mas não é isso que eu vim falar. Então, olha só, eu tenho aqui um índice com as páginas onde começam a citação desse trabalho, desse livro, e aonde termina. Então, aqui são os livros que até o momento, o último que eu estou lendo é o livro História do Heródoto, certo? Então, aqui já é um documento com 494 páginas, ele é bem pesadinho. Então, como eu disse, tem a parte positiva e tem a parte negativa.
certo? Mas, vamos lá nesse primeiro livro que eu li aí, do Mark Bloch, só para você ter uma noção. Olha só o que eu faço no início do livro, no início desse documento. Eu pego lá, boto o nome do livro, Apologia da História, o Ofício do Historiador, o nome do autor, e aí aqui eu procuro os dados bibliográficos que tem nesse livro. Então o título original, tradução da edição francesa publicada em 1997 por de Paris, França, e a editora. Tá? Então eu tenho aqui o ano, a editora. Quando eu for fazer a citação em algum trabalho, a gente sabe que tem que colocar o ano e a página. Então olha só, eu gosto de colocar aqui, ó. Então eu já coloco, por exemplo, entre aspas aqui, e pego, por exemplo, aqui, ó, essa citação aqui. Olha só como é que eu fiz. Peguei ela lá, direto do arquivo, e coloquei aqui. Certo? Só que por que é mais fácil quando você está lendo um livro digital? Eu vou procurar aqui esse livro e vou mostrar para ti. Livros escritos lidos. Então tá aqui o livro que eu já li. Eu costumo colocar numa pasta. Esse aqui. Então, tá aqui o livro, ó. Ele é um PDF, eu não baixei ele para o meu computador, ele está direto no meu drive, tá? E olha só, estou lendo aqui o meu livro, bonitinho, tudo certo. Vou lá. Estou lendo, começou aqui. Aqui, pessoal, olha só, cheguei na parte do livro, tá? Obviamente eu pulei a prefácio e tudo mais, porque são de outros autores, tá bom? Então vamos para a parte aqui do autor principal, que é o Mark Bloch, por exemplo. Aí você está lendo lá o seu livro da sua faculdade, de qualquer área, enfim, história, biologia, acupuntura, carpintaria, arquitetura, medicina, qualquer coisa. Você está lendo lá o seu livro. Se eu estivesse lendo esse livro físico, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que vir para cá e colocar aqui, né? Abrir aspas e digitar o que o autor disser. Então imagine aqui que eu vou ter que fazer vou ter um trabalho, tá? E olha só como é que eu poderia fazer isso, como é que você poderia fazer se você estivesse lendo um documento digital. Por exemplo, gostei dessa parte aqui, acho que ela vai agregar em algum momento porque é muito inteligente. Então eu vou selecionar esse arquivo, vou selecionar até essa frase aqui, porque daqui a pouco é o que eu queria. Botão direito, não vai ser possível adicionar um comentário. Esse arquivo não permite a cópia através do botão direito, mas aí você dá um Ctrl C no teu teclado, e aí vamos olhar de que página é essa. Página 43, certo? Vamos lá no arquivo, abre aspas, fecha aspas, coloca ali dentro e dá um Ctrl V, página 43. Tá? É assim que eu venho construindo as minhas citações, ok? Então eu pego lá, estou lendo o arquivo e já faço uma seleção e já coloco, e olha como fica mais rápido. Imagina se eu tivesse que digitar, olha o tempo. Viram só? Só dá 2 enters, abre, fecha aspas, Ctrl V, e você tem o que você buscou lá, olha só. Vou pegar uma outra parte aqui. Ó, supor que essa frase é importante. Ctrl C, vem pra cá, botão, abre, fecha aspas. Abre, fecha aspas, Ctrl V. Qual a página? Página 43, provavelmente também.
Isso aí. Tá? Então é assim que eu faço. Por quê? Porque aí quando eu estiver fazendo um trabalho, e aí eu quero fazer uma citação do Mark Bloch, eu venho aqui e dou uma olhada. E aí eu vou procurando alguma coisa, às vezes na introdução do teu trabalho, né? Essa aqui eu já usei em um trabalho meu, ó. Já o bom historiador se parece com o ogro da lenda, onde fareja a carne humana sabe que ali está a sua caça. Então é nesse sentido, você pega aqui, ó, Ctrl C e vai lá no teu documento de Word, no teu trabalho. E vem ali no teu trabalho e Ctrl V. E aí, claro que a citação do teu trabalho tem que ser página. E o ano, no caso ali, é 2007. Certo? Então, esse é um exemplo prático e rápido de como eu faço para ter esse arquivo. E esse arquivo eu tenho disponível em cada computador, em qualquer lugar que eu for, porque como eu já expliquei nas aulas anteriores, se você não olhou, é só olhar aí as aulas. Você vai ver que você tem um arquivo disponível em qualquer lugar. Você vai fazer o seu trabalho, tem um tempinho lá na casa do namorado, da namorada, ou em qualquer lugar na empresa, ali no meio-dia você fica para almoçar. Acessa o teu e-mail e segue fazendo o teu trabalho, ok? Então, como eu faço com uma nova citação, tá? Por exemplo, um novo livro. Comecei a ler um novo livro agora. Então eu vou lá para o final do meu arquivo. Para ir para o final do arquivo, você pode usar um atalho de teclado que é o Ctrl mais a tecla End, certo? Ctrl End, você vai para o final do arquivo. Então observem aqui. Eu dei um Ctrl End e fui para o final. Vou dar um Ctrl Enter, vou para a próxima página. Observe que eu já estou na página 501 de citações. E aí eu vou supor que eu vou começar a ler um outro livro aí, tá? Só para que fique... Comecei a ler esse livro do Walter Benjamin. Então, ó, cliquei nele. Obras escolhidas. Então vamos lá. Obras, vou botar tudo em maiúsculo, obras escolhidas, Walter Benjamin. Magia e técnica, arte e política. Então vamos complementar o título. Então o que eu faço aqui? Lembra que eu comentei? Vou ver aqui, editora brasiliense, então eu já vou botar aqui, ó. Porque isso tudo você vai precisar no momento que você tiver que lançar as referências bibliográficas. Então, editora brasiliense, letra maiúscula, né? Não vamos pecar nesse detalhe. O que mais? Terceira edição, 1985. Aliás, 1987 está aqui, né? Então, o ano você precisa, né? 1987. Terceira edição. Aqui não tem problema, tá? Muito a ordem, pelo menos para mim, se você quiser criar uma ordem precisa, tá? Eu tenho só aqui no início para que fique fácil depois de eu montar a bibliografia, porque depois eu vou ver a estrutura da bibliografia da melhor forma, ok? Então é isso.
Peguei aqui, vou começar esse livro. O que eu faço? Eu seleciono aqui, isso no Google Docs, tá? Então aqui, ó, temos aqui o documento Google, tá? Olha só que interessante, aqui eu vou escolher a opção título 1, que aí quando eu atualizar, selecionei, quando eu atualizar lá o meu sumário, esse livro aqui vai passar a constar do sumário também, ok? Então olha só, estou lendo aqui o meu livro, bonitinho. Foi lá. No meio. E esse livro aqui eu peguei ele de propósito, pessoal, porque ele é um PDF que foi escaneado. Tá? Então se fosse selecionar aqui e colar, você selecionaria, clicava e colava. Só que esse livro aqui foi escaneado, então ele é uma imagem. Então como é que eu faço? Olha só, essa aqui é uma dica para você também, que está sem tempo, mas quer pegar ali. Depois do seu trabalho você vai ter que digitar. Mas o que eu faço? Por exemplo, eu quero pegar esse parágrafo aqui. Tá? Independentemente que não foi ele que escreveu, eu quero pegar esse parágrafo. Então olha só. Eu vou dar um print screen. Cliquei na tecla print screen. E vou abrir Paint. E vou colar essa imagem aqui no meu Paint. E vou recortar aqui, ó. Estou fazendo rápido. Qualquer coisa vocês esperem nos comentários, tá? Estou partindo do pressuposto que vocês já têm uma noção de informática. Selecionei. Ctrl X. Voltei aqui para o meu documento, que aliás ele já estava aqui. Olha só, vou dar um Ctrl V. Viram? Eu copiei aqui uma imagem para dentro do meu Google Docs, ok? Quando eu for fazer o meu trabalho, é óbvio, eu vou ter que pegar e vou ter que digitar e transcrever isso lá para o meu trabalho. Mas só no momento que eu for usar aquela citação. Então, nesse momento, eu ganhei tempo. Se fosse um outro livro, como eu já mostrei antes, vou pegar aqui um outro livro. Ó, esse aqui eu poderia selecionar certinho, Ctrl C, vem aqui no meu trabalho e Ctrl V. Observem que já está, colei. Isso aqui então foi um plus para você que pegar um livro que foi digitalizado em forma de imagem, ou seja, ele não foi digitado. Alguém pegou o livro lá, colocou num scanner e transformou num PDF, ok? Então, essa é a dica. Agora, é só você aproveitar essa dica ou não, tá bem? Então você terminou aí o seu arquivo, tá? Se você quiser fazer o sumário, ou atualizar o sumário, vai lá em cima onde é que está o teu sumário. Clica nele, botão direito, atualizar sumário. Olha só, obras escolhidas, magia, técnica, arte política, Walter Benjamin. Então, viram só? Celso, não sei colocar o sumário. Só vir lá numa página em branco, inserir sumário, ok? E aí escolhe a opção e seja feliz. Ele vai se inserir naquela página aonde você colocou o cursor, ok? Então aqui eu estou na página número 2, coloquei o cursor, botão, inserir sumário e escolhi uma opção aí e ele se inseriu. Lembrando que só vai aparecer aqui os títulos que você marcar com a opção título 1, ok? Valeu, é isso aí. E lembrando, pessoal, se você tem pressa, se você não tem tempo, se você precisa de alguém que formate o teu trabalho, o teu TCC, enfim, qualquer coisa do tipo, se você precisar de alguém que confeccione uma planilha profissional para você, para sua empresa, você tem algum problema, alguma repetição que você faz diariamente ou repetidamente, e você usa aí uma planilha, você usa o documento Word, você usa alguma coisa, pode entrar em contato comigo que eu consigo automatizar uma série de processos, porque eu sou especialista em Visual Basic, ok? Que é a programação pro Microsoft Office, ok? Visual Basic for Application, que é a programação pro pacote Office. Então, se você tem uma planilha, alguma coisa que precisa fazer para a tua empresa, organização, qualquer coisa, uma apresentação de PowerPoint mais complexa, manda para mim, a gente cria aí uma apresentação para você, contando que a gente chegue aí num valor justo para as duas partes, ok?
É isso aí, então manda um e-mail para celsonconrad@gmail.com ou também pode mandar um WhatsApp aí que está aparecendo para vocês aí o número, mas esse WhatsApp é só para comercial, entendeu? Não é para mandar bobagemzinha, não é para nada disso. Pega se você mandar porque você quer alguma relação de negócios, ok? Então manda ali, ó Celso, preciso de algum orçamento, preciso de uma planilha, preciso formatar meu trabalho, manda um WhatsApp para mim que a gente se acerta, ok? Valeu, um grande abraço e até a próxima aula.